Dia de Natal, 1989. O som de tiros ecoa num pátio militar em Târgoviște, na Romênia. Nicolae Ceausescu, o homem que governou a Romênia com mão de ferro durante mais de 2 décadas, jaz morto ao lado da sua esposa Helena. Mas, enquanto o mundo assistia à queda dramática do último ditador comunista da Europa, uma história diferente desenrolava-se nas sombras. Uma história que envolvia a extensa rede familiar dos Ceausescu, que controlara a Romênia durante décadas. O que aconteceu aos irmãos e irmãs que partilharam o poder de Nicolae? Como sobreviveram ao colapso do regime que os tornou ricos e influentes? Alguns enfrentariam fins trágicos, outros desapareceriam na obscuridade, e alguns tentariam reconstruir as suas vidas a partir das cinzas do legado da sua família. Esta é a história não contada dos irmãos Ceausescu após a execução que mudou tudo. Para compreender o que aconteceu após dezembro de 1989, temos primeiro de compreender a extraordinária extensão do controle da família Ceausescu sobre a Romênia. Nicolae não era apenas um ditador, era o chefe daquilo que muitos chamavam de a dinastia política mais extensa da Europa. Nascido numa família de camponeses em Scornicești, era um dos 10 filhos, 9 dos quais sobreviveram até a idade adulta. Mas a ascensão de Nicolae ao poder não foi uma jornada solitária. Ele colocou sistematicamente os seus irmãos em cargos-chave no governo romeno e no aparato do Partido Comunista. Isso não era incomum para líderes comunistas, mas a família Ceausescu levou o nepotismo a níveis sem precedentes. Na década de 1980, praticamente todos os cargos importantes do governo eram ocupados por um membro da família Ceausescu ou pelo seu cônjuge. Dos 5 irmãos de Ceausescu, Ilie era major-general, Ion era vice-ministro da Agricultura, Marin era conselheiro na embaixada romena em Viena e Florea era redator-chefe do jornal do partido. As irmãs também não ficaram de fora. Elas ocupavam cargos influentes em várias organizações estatais e instituições culturais. Esta extensa rede familiar criou o que os observadores estrangeiros descreveram como uma estrutura de poder paralela dentro do Estado romeno. Cada irmão controlava a sua própria esfera de influência, criando uma teia de clientelismo e controlo que se estendia muito além do próprio Nicolae. Viviam no luxo, enquanto os romenos comuns sofriam com medidas de austeridade severas, racionamento e vigilância constante. O estilo de vida da família era opulento por qualquer padrão, mas especialmente contrastante com a pobreza dos cidadãos romenos comuns. Tinham acesso a produtos ocidentais, viajavam livremente e viviam em casas palacianas, enquanto seus compatriotas esperavam nas filas do pão. Esse contraste se tornaria uma fonte de raiva particular quando a revolução finalmente chegou. Mas o que tornou a família Ceausescu particularmente vulnerável foi o quanto seu destino se tornou entrelaçado com o regime de Nicolae. Ao contrário de outros líderes comunistas que podiam afastar as suas famílias do envolvimento político direto, Nicolae tornou-as parte integrante do seu sistema de controlo. Quando esse sistema entrou em colapso, elas não perderam apenas os seus privilégios, tornaram-se alvos. A questão que em breve se tornaria urgente para cada um dos irmãos sobreviventes era simples. Como escapar da sombra de ser um Ceausescu quando o próprio nome se tornou sinônimo de opressão? De todos os irmãos de Nicolae, talvez nenhum tenha enfrentado um acerto de contas mais dramático do que Marin Ceausescu. Como representante comercial da Romênia em Viena, Marin passou anos vivendo na bolha confortável da imunidade diplomática, longe da dura realidade da vida na Romênia sob o regime do irmão. Ele se acostumou aos privilégios da sua posição, o passaporte diplomático, a residência elegante, o respeito que vinha com o fato de representar uma nação no cenário internacional. Mas no dia de Natal de 1989, tudo mudou. À medida que as notícias da execução de Nicolae e Helena se espalhavam pela Europa, Marin viu-se numa posição impossível. Já não era um diplomata que representava um governo legítimo, era o irmão de um ditador morto, abandonado num país estrangeiro, sem ter para onde ir. A pressão psicológica deve ter sido imensa. Em poucas horas, Marin passou de uma importante figura diplomática a um peso. O novo governo romeno certamente não o quereria de volta, e a Áustria não tinha motivos para estender a proteção a alguém associado ao regime derrubado. A sua imunidade diplomática era efetivamente insignificante, e ele provavelmente enfrentaria a perspectiva de extradição para a Romênia, onde quase certamente seria julgado e possivelmente executado. Durante 3 dias após a morte do irmão,
Marin permaneceu no edifício da missão comercial romena em Viena. O que se passou pela sua cabeça durante essas últimas horas permanece um mistério, mas o peso do seu nome de família e a desesperança da sua situação devem ter sido esmagadores. Em 28 de dezembro de 1989, Marin Ceausescu, 74 anos, foi encontrado enforcado na cave da missão comercial romena em Viena, que ele chefiava. O relatório oficial registrou a sua morte como suicídio, embora algumas teorias da conspiração tenham sugerido o contrário. No entanto, dadas as circunstâncias e o colapso total de tudo o que ele conhecia, a conclusão oficial parece a mais plausível. A morte de Marin representou mais do que uma tragédia pessoal. Foi uma ilustração gritante de como o mundo do Ceausescu havia entrado em colapso. Um homem que passou décadas representando a Romênia no cenário internacional, que gozava de respeito e influência, viu-se tão encurralado pelas circunstâncias que não viu saída. A sua morte também enviou uma mensagem assustadora aos outros irmãos sobreviventes. O nome Ceausescu já não era uma fonte de poder e proteção. Tinha se tornado uma sentença de morte. Mas a história de Marin foi apenas o começo das lutas da família após a execução. Enquanto ele escolheu acabar com a sua vida, em vez de enfrentar um futuro incerto, outros teriam de encontrar maneiras diferentes de lidar com as suas novas circunstâncias. Se a história de Marin terminou em tragédia, a de seu irmão Ilie foi marcada por um tipo diferente de queda em desgraça. O tenente-general Ilie Ceausescu tinha sido uma das figuras mais poderosas da hierarquia militar romena, servindo como vice-ministro da Defesa e secretário do Conselho Político Supremo das Forças Armadas da Romênia. Sua posição lhe dava enorme influência sobre o aparato de segurança e a política militar do país. Ao contrário de Marin, que estava em segurança no estrangeiro quando a Revolução começou, Ilie estava em Bucareste quando as multidões tomaram as ruas. Como vice-ministro da Defesa, ele teria estado intimamente envolvido na resposta do governo à revolta. Isso colocou-o numa posição extremamente precária quando os militares mudaram de lado e se voltaram contra o regime de Ceausescu. A revolução que derrubou Nicolai aconteceu com uma rapidez impressionante. Em 21 de dezembro, Nicolai ainda estava confiante o suficiente para se dirigir a uma multidão da varanda da sede do Partido Comunista. Em 22 de dezembro, ele e Helena fugiam de Bucareste num helicóptero. A deserção dos militares foi crucial para este rápido colapso, mas também significou que os oficiais militares que tinham sido leais ao regime se viram subitamente do lado errado da história. O tenente-general Ilie Ceausescu, 63 anos, vice-ministro da Defesa e secretário do Conselho Político Supremo das Forças Armadas Romenas, foi preso durante a Revolução e permanece sob custódia na capital romena, Bucareste. A sua prisão ocorreu no âmbito de uma ampla operação de detenção de funcionários do regime, mas o seu estatuto de irmão de Nicolai tornou-o um prisioneiro particularmente valioso. Para alguém que passou décadas exercendo autoridade militar e desfrutando dos privilégios de um alto cargo, a prisão representou uma reviravolta completa na sorte. Ilie passou de um dos homens mais temidos da Romênia a apenas mais um prisioneiro, à espera de um destino incerto. As mesmas instituições militares que ele ajudou a controlar eram agora seus captores. O impacto psicológico dessa transformação não pode ser subestimado. Oficiais militares, especialmente aqueles de alto escalão, estão acostumados a comandar, respeitar e a uma estrutura hierárquica clara. De repente, encontrar-se no fundo dessa hierarquia, dependente da misericórdia de antigos subordinados, deve ter sido devastador. Ao contrário do seu irmão Marin, porém, Ilie optou por enfrentar quaisquer consequências que o esperassem. Talvez o seu treino militar lhe tivesse incutido uma abordagem diferente à adversidade, ou talvez tivesse simplesmente mais esperança de sobreviver à transição. A sua decisão de permanecer e enfrentar o julgamento teria consequências de longo alcance para o seu futuro. Mas a prisão de Ilie foi apenas o início de uma longa jornada que testaria a sua capacidade de sobreviver num mundo onde o nome Ceausescu trazia apenas associações negativas. Enquanto os membros masculinos da família Ceausescu frequentemente ocupavam cargos de destaque no governo e nas hierarquias militares, as irmãs geralmente mantinham um perfil mais discreto. Esse relativo anonimato acabaria por ser a sua salvação no caos que se seguiu à Revolução. Niculina Rusescu, a irmã mais velha de Nicolai,
foi quem inicialmente o acolheu quando ele fugiu da casa da sua infância na adolescência. Ela testemunhou a sua ascensão de jovem aprendiz de sapateiro ao homem mais poderoso da Romênia. O seu papel inicial na vida dele tornou a sua história particularmente comovente, mas também a tornou um alvo potencial para aqueles que buscavam vingança contra a família. As irmãs compreenderam algo que talvez os seus irmãos mais proeminentes não tivessem percebido. Na nova Romênia, visibilidade significava vulnerabilidade. Em vez de tentarem manter as suas posições ou lutar pelos seus antigos privilégios, elas escolheram uma estratégia diferente. Desapareceram no anonimato da sociedade romena. Isso não foi fácil para mulheres que estavam habituadas a um certo nível de respeito e conforto. As esposas e irmãs de altos funcionários comunistas gozavam de um estatuto social significativo na Romênia pré-revolucionária. Tinham acesso a lojas especiais, melhores cuidados de saúde e privilégios culturais que eram negados aos cidadãos comuns. De repente, viram-se não apenas privadas desses privilégios, mas também a esconder ativamente as suas identidades. A adaptação psicológica deve ter sido enorme. Imagine passar de alguém cujo nome abria portas e impunha respeito para alguém que temia ser reconhecida. As irmãs tiveram que aprender a viver como mulheres romenas comuns, algo que talvez nunca tivessem experimentado verdadeiramente como adultas. Algumas optaram por mudar de nome, outras mudaram-se para diferentes partes do país, onde era menos provável que fossem reconhecidas. Algumas podem ter deixado a Romênia completamente. Embora isso fosse difícil, dada a vigilância sobre qualquer pessoa associada ao antigo regime, a chave para a sua sobrevivência foi tornarem-se invisíveis, misturando-se na população em geral de uma forma que os seus irmãos mais proeminentes simplesmente não conseguiram. O seu sucesso em evitar os holofotes significa que as suas histórias individuais permanecem em grande parte desconhecidas. Este anonimato, embora as protegesse da perseguição, também significava que as suas experiências de perda, adaptação e sobrevivência não foram registradas. Tornaram-se notas de rodapé na história mais ampla da queda da família Ceausescu. Mas a sua capacidade de desaparecer e reconstruir as suas vidas na obscuridade provaria ser uma estratégia mais bem-sucedida do que as abordagens adotadas pelos seus irmãos. Entre os irmãos de Nikolai, Florea e Ion, representavam caminhos diferentes para a sobrevivência na Romênia pós-revolucionária. Ambos ocuparam cargos importantes durante a era comunista, mas nenhum deles alcançou a proeminência ou a notoriedade de Marin ou Ili. Este meio termo provaria ser crucial para a sua capacidade de navegar pelo perigoso período pós-execução. Florea Ceausescu tinha trabalhado como redator sênior do Sinteia, o jornal oficial do Partido Comunista Romeno. Esta posição deu-lhe influência sobre a máquina de propaganda do regime e tornou-o cúmplice na divulgação da ideologia que oprimiu o povo romeno durante décadas. No entanto, o seu papel, embora importante, era menos visível do que o dos seus irmãos militares ou diplomáticos. Quando a Revolução chegou, Florea enfrentou um dilema comum a muitos intelectuais e jornalistas da era comunista. Como reinventar-se quando toda a sua carreira foi construída com base na promoção de uma ideologia que acabara de ser violentamente rejeitada? Ao contrário dos políticos ou oficiais militares, que podiam alegar que estavam apenas a seguir ordens, os jornalistas e propagandistas tinham moldado ativamente o discurso público. A transição revelou-se desafiante, mas não impossível. O novo panorama mediático da Romênia precisava desesperadamente de escritores e editores experientes, mesmo que o seu passado fosse questionável. Alguns ex-jornalistas comunistas conseguiram reinventar-se como vozes independentes, embora isso muitas vezes exigisse repudiar publicamente o seu trabalho anterior e abraçar valores democráticos. Ion Ceausescu, que serviu como vice-ministro da Agricultura, enfrentou desafios semelhantes. A agricultura era um dos setores mais problemáticos da economia romena sob o regime comunista, marcado por fracassos na agricultura coletiva e escassez de alimentos, que tornavam a vida miserável para os romenos comuns. Como vice-ministro, Ion tinha alguma responsabilidade por esses fracassos. No entanto, os conhecimentos agrícolas continuavam a ser valiosos na nova Romênia. O país precisava de pessoas que compreendessem os sistemas agrícolas e as comunidades rurais, mesmo que a abordagem anterior tivesse sido falha. Isto criou oportunidades para que antigos funcionários agrícolas continuassem envolvidos no setor, desde que demonstrassem um compromisso genuíno com a reforma.
Tanto Florea como Ion parecem ter escolhido o caminho da adaptação silenciosa em vez do confronto ou da reinvenção dramática. Não procuraram defender o antigo regime nem alegar que tinham sido mal com Ion Ceausescu, que serviu como vice-ministro da Agricultura, enfrentou desafios semelhantes. A agricultura era um dos setores mais problemáticos da economia romena sob o regime comunista, marcado por fracassos na agricultura coletiva e escassez de alimentos, que tornavam a vida miserável para os romenos comuns. Como vice-ministro, Ion tinha alguma responsabilidade por esses fracassos. No entanto, os conhecimentos agrícolas continuavam a ser valiosos na Nova Romênia. O país precisava de pessoas que compreendessem os sistemas agrícolas e as comunidades rurais, mesmo que a abordagem anterior tivesse sido falha. Isto criou oportunidades para que antigos funcionários agrícolas continuassem envolvidos no setor, desde que demonstrassem um compromisso genuíno com a reforma. Tanto Florea como Ion parecem ter escolhido o caminho da adaptação silenciosa, em vez do confronto ou da reinvenção dramática. Não procuraram defender o antigo regime, nem alegar que tinham sido mal compreendidos. Em vez disso, tentaram integrar-se na nova sociedade romena, utilizando as suas competências sempre que possível e evitando quaisquer ações que pudessem chamar a atenção para as suas ligações familiares. Esta estratégia de manter um perfil discreto e concentrar-se em contribuições práticas, em vez de posições políticas, permitiu-lhes evitar o destino trágico de Marin ou a prisão de Ili. Sobreviveram, tornando-se cidadãos comuns, algo que os membros mais proeminentes da sua família simplesmente não conseguiram alcançar. A influência da família Ceausescu estendia-se muito além dos irmãos imediatos de Nicolae. Através de casamentos, nomeações e alianças políticas, criaram uma vasta rede de parentes e associados, que ocupavam cargos em todo o governo e sociedade romenos. Quando Nicolae caiu, toda esta rede enfrentou escrutínio e perseguição. Cunhados, primos e até parentes distantes viram-se manchados pela associação com o regime caído. Alguns tinham realmente conquistado seus cargos por mérito, mas a ligação familiar tornou isso irrelevante aos olhos da justiça revolucionária. O novo governo e os cidadãos enfurecidos fizeram pouca distinção entre aqueles que participaram ativamente na opressão e aqueles que simplesmente se beneficiaram das ligações familiares. As consequências econômicas foram imediatas e graves. Propriedades foram confiscadas, bens foram congelados e famílias que viviam no luxo há décadas viram-se subitamente na miséria. Crianças que cresceram com todas as vantagens enfrentavam agora um mundo hostil, onde o nome da família era um fardo em vez de um trunfo. As oportunidades educacionais desapareceram da noite para o dia. Os jovens ceausescos que estavam a caminho da universidade ou de carreiras promissoras viram as portas se fecharem. Alguns tiveram que mudar de nome para ter alguma esperança de construir uma vida normal. Os pecados da família recaíram até mesmo sobre a geração mais jovem, que não teve escolha em suas circunstâncias. O impacto psicológico sobre a família extensa foi profundo. Muitos acreditavam genuinamente no sistema comunista, ou, pelo menos, o aceitavam como a ordem natural. A revelação da brutalidade do regime e a intensidade do ódio público foram um choque. Os membros da família tiveram de enfrentar não só a perda. À medida que o caos inicial da Revolução deu lugar a um processo mais longo de construção de uma nova Romênia, os membros sobreviventes da família Ceausescu tiveram de desenvolver estratégias sustentáveis para viver com o seu nome familiar tóxico. As abordagens que escolheram revelam muito sobre a adaptabilidade humana e até onde as pessoas são capazes de ir para escapar ao seu passado. As mudanças de nome tornaram-se comuns, embora nem sempre bem-sucedidas. Num país pequeno como a Romênia, as pessoas têm boa memória, e mudar a documentação não apagava décadas de associação pública ao regime. Alguns membros da família descobriram que as suas tentativas de assumir novas identidades apenas chamavam mais atenção para os seus esforços para se esconder. A mudança geográfica provou ser mais eficaz. O caos pós-revolucionário da Romênia criou oportunidades para as pessoas desaparecerem em diferentes regiões onde eram menos suscetíveis de serem reconhecidas. As áreas rurais, em particular, ofereciam o anonimato que as grandes cidades não podiam proporcionar. Alguns membros da família tornaram-se trabalhadores agrícolas ou pequenos empresários em comunidades remotas, onde o seu passado era desconhecido. Os sobreviventes mais bem-sucedidos pareciam ser aqueles que abraçaram mudanças completas no estilo de vida. Ex-funcionários do partido tornaram-se trabalhadores manuais, diplomatas tornaram-se balconistas, e oficiais militares passaram a dedicar-se à agricultura. Essas mudanças dramáticas de carreira não se resumiam a evitar o reconhecimento.
Elas representavam tentativas genuínas de construir novas identidades baseadas em trabalho honesto, em vez de conexões políticas. Alguns membros da família escolheram o caminho da penitência pública, trabalhando ativamente para ajudar aqueles que foram prejudicados pelo regime. Embora essa abordagem corresse o risco de chamar a atenção para as suas ligações familiares, também oferecia uma maneira de reconstruir a sua posição moral na sociedade. Alguns envolveram-se em esforços para documentar os abusos da era comunista ou ajudar vítimas de perseguição política. Os desafios psicológicos eram imensos. Muitos membros da família sofriam do que poderia ser descrito como uma forma de culpa do sobrevivente. Tinham desfrutado de privilégios e conforto enquanto outros sofriam, e tinham feito isso com base em ligações familiares, e não no mérito. Aceitar essa realidade e, ao mesmo tempo, tentar construir uma nova vida exigiu uma enorme resiliência emocional. As crianças e os jovens adultos da família enfrentaram desafios específicos. Eles tiveram que construir identidades adultas enquanto carregavam o fardo da história da sua família. Alguns conseguiram construir carreiras e famílias de sucesso, mas somente após anos de luta e, muitas vezes, precisando se reinventar completamente. Os casos mais trágicos foram os dos membros da família, que não conseguiram se adaptar às novas circunstâncias. Alguns sofreram de depressão e outros problemas de saúde mental. Outros recorreram ao álcool ou a outros comportamentos destrutivos. Alguns simplesmente desistiram de tentar construir uma nova vida e retiraram-se para o isolamento. Talvez nenhum grupo tenha enfrentado desafios maiores do que os filhos e netos dos irmãos Ceausescu. Esses jovens cresceram num mundo onde o nome da família significava poder, privilégio e respeito. Da noite para o dia, esse mesmo nome tornou-se fonte de vergonha e perigo. O impacto educativo foi imediato e devastador. Estudantes foram expulsos das universidades, carreiras promissoras foram destruídas, e realizações acadêmicas foram postas em causa. Jovens que tinham sido preparados para assumir cargos de liderança na Romênia comunista depararam-se subitamente com a impossibilidade de encontrar emprego no novo sistema democrático. O ostracismo social foi talvez ainda mais prejudicial do que as consequências econômicas. Antigos amigos e colegas de turma viraram as costas aos membros da família. Professores recusaram-se a fornecer referências, e relações amorosas terminaram abruptamente. Os jovens Ceausescus descobriram que os seus círculos sociais se baseavam no medo e no oportunismo, e não na amizade genuína. Alguns dos mais jovens optaram por emigrar, em busca de oportunidades em países ocidentais, onde a história da sua família fosse menos conhecida. Isso não foi fácil no início da década de 1990, quando os procedimentos de emigração eram complexos e caros, mas alguns conseguiram construir uma nova vida no estrangeiro. O preço dessa fuga foi a separação permanente da sua terra natal e, muitas vezes, de familiares que não puderam ou não quiseram partir. Outros decidiram ficar e lutar pelo seu direito de construir uma vida normal na Romênia. Isso exigiu enorme coragem e persistência. Tiveram de provar o seu valor repetidamente, trabalhando mais do que os seus pares para superar o preconceito associado ao seu apelido. Alguns conseguiram construir carreiras respeitáveis, mas só após anos de luta e discriminação. O impacto psicológico na geração mais jovem foi profundo. Muitos relataram sentir raiva dos pais e avós por os terem colocado numa situação tão impossível. Outros sentiram-se culpados por terem desfrutado de privilégios que foram negados aos seus pares. Alguns lutaram com questões de identidade, sem saber se deviam abraçar ou rejeitar a herança familiar. Os resultados acadêmicos tornaram-se particularmente importantes para os jovens membros da família que procuravam construir carreiras legítimas. Eles compreenderam que precisariam de ser excepcionais para superar o preconceito que enfrentavam. Alguns buscaram diplomas de pós-graduação, outros desenvolveram habilidades especializadas e muitos entraram em áreas onde o mérito poderia ser mais facilmente demonstrado do que na política ou no serviço público. Os jovens membros da família mais bem-sucedidos pareciam ser aqueles que encontraram maneiras de usar suas experiências de forma construtiva. Alguns se tornaram defensores dos direitos humanos ou de instituições democráticas, usando sua perspectiva única para contribuir para a transição da Romênia. Outros canalizaram suas lutas para atividades criativas, produzindo arte, literatura ou jornalismo, que refletiam sua complexa relação com a história da família. A queda do regime de Ceausescu teve implicações internacionais que se estenderam muito além das fronteiras da Romênia. As extensas conexões diplomáticas e comerciais da família criaram oportunidades e complicações para os membros sobreviventes que buscavam construir uma nova vida no exterior.
Durante a era comunista, a família Ceausescu manteve relações com funcionários e empresários em toda a Europa Oriental e além. Algumas dessas conexões se revelaram valiosas após 1989, proporcionando oportunidades para os membros da família se mudarem e recomeçarem em países estrangeiros. No entanto, essas mesmas conexões também tornaram alguns membros da família valiosos recursos de inteligência, atraindo a atenção de vários serviços de segurança. A dimensão da inteligência acrescentou outra camada de complexidade à situação da família após a execução. As agências de inteligência ocidentais estavam interessadas no que os membros da família poderiam saber sobre as operações da era comunista, as capacidades militares soviéticas e outros temas sensíveis. Isso criou oportunidades para alguns membros da família trocarem informações por proteção ou assistência, mas também os tornou alvos para aqueles que queriam manter certos segredos enterrados. Alguns membros da família encontraram refúgio em países da Europa Ocidental, particularmente aqueles com comunidades significativas de imigrantes romenos. Estas redes da diáspora proporcionaram assistência prática e continuidade cultural aos membros da família que tentavam reconstruir as suas vidas. No entanto, mesmo nas comunidades de imigrantes, o nome Ceausescu carregava um fardo que tornava a integração difícil. Os Estados Unidos revelaram-se um destino particularmente complicado para os membros da família. O papel da América nas operações de inteligência da Guerra Fria significava que alguns membros da família possuíam informações de potencial valor para as autoridades americanas. Isso criou oportunidades de asilo ou imigração, mas também levantou questões sobre se os membros da família eram refugiados genuínos ou potenciais riscos à segurança. As barreiras linguísticas representavam desafios adicionais para os membros da família, que buscavam construir uma nova vida no exterior. Muitos tinham sido educados em russo e romeno, com exposição limitada às línguas ocidentais. Isto tornou a integração profissional particularmente difícil, obrigando alguns familiares altamente qualificados a aceitar empregos subalternos enquanto desenvolviam as suas competências linguísticas. A adaptação cultural revelou-se tão desafiante quanto a aquisição da língua. Os familiares tiveram de aprender a navegar em sociedades democráticas com normas sociais, sistemas jurídicos e estruturas econômicas diferentes. Alguns tiveram dificuldades em lidar com a perda das certezas hierárquicas que tinham definido as suas vidas sob o comunismo. Os desafios financeiros também foram significativos. Embora alguns membros da família tenham conseguido transferir bens para o estrangeiro antes da Revolução, a maioria viu-se obrigada a recomeçar do zero, com recursos limitados. Construir uma nova vida exigia não só adaptar-se a novas culturas, mas também aprender novas competências e encontrar formas de se sustentar, sem as redes de apoio em que confiavam na Romênia. À medida que o período imediatamente pós-revolucionário deu lugar a uma Romênia democrática mais estável, mas ainda em evolução, alguns membros da família Ceausescu começaram a explorar possibilidades de reabilitação e reintegração social. Esses esforços assumiram várias formas e tiveram graus variados de sucesso. Alguns membros da família escolheram o caminho da confissão pública e do pedido de desculpas. Eles concederam entrevistas à mídia romena e internacional, reconhecendo sua cumplicidade nos crimes do regime e expressando remorso por suas ações. Essas declarações públicas eram arriscadas, pois confirmavam o envolvimento dos membros da família no sistema comunista, mas também ofereciam uma maneira de demonstrar arrependimento genuíno. A eficácia dos pedidos de desculpas públicos variou muito, dependendo do membro específico da família e da natureza do seu papel anterior. Aqueles que ocuparam cargos relativamente menores e puderam demonstrar que tentaram ajudar as pessoas dentro da sua esfera de influência limitada, receberam um tratamento mais simpático. No entanto, aqueles que estiveram ativamente envolvidos na repressão ou na propaganda enfrentaram um ceticismo contínuo, independentemente das suas expressões de remorso. A reabilitação educacional e profissional revelou-se mais promissora do que os esforços de relações públicas. Alguns familiares regressaram às universidades para adquirir novas qualificações que não estivessem manchadas pelo seu passado político. Outros desenvolveram competências em áreas que eram desesperadamente necessárias na Romênia pós-comunista, tais como gestão empresarial, línguas estrangeiras ou competências técnicas. O trabalho de caridade tornou-se outra via para tentar a reabilitação.
Alguns familiares envolveram-se em organizações que ajudavam vítimas do regime comunista, trabalhando em orfanatos ou apoiando instituições democráticas. Embora esses esforços fossem por vezes vistos com desconfiança, também proporcionaram oportunidades para demonstrar um compromisso genuíno com uma mudança positiva. Os esforços de reabilitação mais bem-sucedidos parecem ter sido aqueles que se mantiveram ao longo de muitos anos e demonstraram um comportamento consistente, em vez de gestos dramáticos. Os familiares que contribuíram discretamente para as suas comunidades mantiveram padrões éticos na sua vida profissional e evitaram a publicidade, conquistaram gradualmente a aceitação de alguns setores da sociedade romena. A conversão religiosa ou a renovação da fé religiosa tornaram-se importantes para alguns membros da família que buscavam redenção. A Igreja Ortodoxa na Romênia, que havia sofrido sob o regime comunista, proporcionou uma estrutura para a confissão, a penitência e a renovação espiritual. Alguns membros da família descobriram que as comunidades religiosas estavam mais dispostas a aceitá-los do que a sociedade secular. No entanto, os esforços de reabilitação também enfrentaram obstáculos significativos. Muitos romenos continuavam profundamente desconfiados de qualquer pessoa associada ao antigo regime, considerando as tentativas de reabilitação como relações públicas calculadas, em vez de um arrependimento genuíno. A profundidade do trauma infligido pelo sistema comunista tornou o perdão extremamente difícil para muitas vítimas e suas famílias. A transformação econômica da Romênia, após 1989, criou desafios específicos para os membros da família Ceausescu, que passaram de um acesso privilegiado aos recursos para enfrentar graves dificuldades financeiras. Compreender a sua queda econômica permite compreender tanto a extensão dos seus privilégios anteriores, como a totalidade da sua queda em desgraça. Durante a era comunista, altos funcionários do partido e suas famílias desfrutavam do que os economistas chamam de privilégios socialistas, acesso a bens, serviços e oportunidades que eram negados aos cidadãos comuns. Não se tratava apenas de salários mais altos, embora esses fossem significativos. Mais importante ainda, era o acesso a lojas especiais, moeda estrangeira, produtos importados, melhores condições de habitação, saúde, educação e oportunidades de viagem. Os privilégios econômicos da família Ceausescu iam muito além dos privilégios típicos dos funcionários do partido. Tinham acesso a várias residências, automóveis de luxo, alimentos e roupas importados, e o que equivalia a recursos estatais ilimitados para uso pessoal. Alguns membros da família acumularam uma fortuna pessoal significativa por vários meios, incluindo presentes de dignitários estrangeiros e lucros de empresas controladas pelo Estado. Quando o regime entrou em colapso, esses privilégios econômicos desapareceram imediatamente. Propriedades foram confiscadas, contas bancárias congeladas e bens sujeitos à investigação para apurar a sua origem. Membros da família que nunca se preocuparam com dinheiro, de repente se viram incapazes de ter acesso a necessidades básicas. O impacto psicológico desse choque econômico foi muitas vezes tão devastador quanto as consequências políticas. A transição para uma economia de mercado criou desafios adicionais para os membros da família que procuravam reconstruir as suas vidas financeiras. Tiveram de aprender a navegar em sistemas baseados na concorrência, em vez de conexões políticas. Competências que eram valiosas no sistema comunista, como manobras políticas e ortodoxia ideológica, tornaram-se desvantagens na nova economia. Alguns membros da família descobriram que as suas posições anteriores os tinham deixado mal preparados para a concorrência do mercado. Nunca tinham precisado de desenvolver competências empresariais, habilidades de atendimento ao cliente ou o tipo de competências práticas que se tornaram essenciais na nova economia. Isso obrigou muitos a recomeçar em cargos de nível básico, apesar da idade avançada e do estatuto anterior. Os sistemas bancário e de crédito na Romênia pós-comunista eram primitivos e frequentemente corruptos, dificultando o acesso ao capital para empreendimentos comerciais. Para os membros da família cujos nomes estavam associados ao antigo regime, obter crédito ou investimento era quase impossível. Isto criou uma barreira ao empreendedorismo que era difícil de superar. Alguns membros da família voltaram-se para atividades econômicas informais, pequeno comércio, produção artesanal ou prestação de serviços, que não exigiam investimento de capital significativo ou credenciais formais. Estas atividades muitas vezes proporcionavam um rendimento de subsistência, em vez de prosperidade.
mas ofereciam independência de empregadores, que poderiam discriminar os membros da família. As histórias de reabilitação econômica mais bem-sucedidas envolveram membros da família que conseguiram aproveitar competências ou conhecimentos legítimos que continuavam a ser valiosos na nova economia. Conhecimentos técnicos, competências linguísticas ou formação profissional especializada podiam, por vezes, superar os encargos políticos se os membros da família estivessem dispostos a trabalhar mais e a aceitar remunerações mais baixas do que os seus concorrentes. O impacto psicológico da queda do poder da família Ceausescu foi muito além do medo imediato pela sua segurança física. A natureza abrangente do seu colapso social, econômico e político criou um trauma que afetou os membros da família durante décadas após os eventos iniciais, de dezembro de 1989. O conceito de trauma privilegiado ajuda a explicar os desafios psicológicos únicos enfrentados pelos membros da família. Ao contrário das vítimas de perseguição política, que podiam contar com apoio social e clareza moral sobre o seu sofrimento, os membros da família Ceausescu enfrentaram o trauma enquanto lidavam simultaneamente com a culpa, a vergonha e o isolamento social. O seu sofrimento era real, mas não era reconhecido ou apoiado socialmente. A dissolução da identidade foi talvez o desafio psicológico mais fundamental. Os membros da família tiveram de enfrentar a realidade de que todo o seu sentido de identidade tinha sido construído sobre bases falsas. Eles acreditavam ser importantes, respeitados e moralmente justificados nas suas ações. A revolução obrigou-os a enfrentar a possibilidade de terem sido cúmplices de um mal genuíno. A perda das ligações sociais foi particularmente devastadora para os membros da família que desfrutavam de extensas redes sociais baseadas no seu estatuto político. Amizades, relações profissionais e até ligações familiares foram cortadas da noite para o dia. O isolamento que se seguiu foi profundo e duradouro, uma vez que construir novas relações exigia esconder ou superar a sua história familiar. Alguns familiares desenvolveram o que os psicólogos reconhecem como luto complexo. Uma forma de luto que se torna complicada pela culpa, raiva e conflitos não resolvidos. Eles estavam de luto não apenas por Nikolai e Helena, mas por todo o seu modo de vida, seu status social e sua compreensão de si mesmos e do seu lugar no mundo. Os sintomas de estresse pós-traumático eram comuns entre os familiares, especialmente aqueles que testemunharam violência durante a Revolução ou enfrentaram ameaças imediatas à sua segurança. No entanto, procurar ajuda psicológica era complicado pelo fato de os profissionais de saúde mental poderem vê-los como perpetradores, em vez de vítimas de trauma. A culpa do sobrevivente afetou muitos familiares que escaparam ao destino de Nikolai, Helena e Marin. Eles lutavam com perguntas sobre por que tinham sobrevivido quando outros morreram e se mereciam reconstruir as suas vidas, dada a sua cumplicidade passada nos crimes do regime. Essa culpa muitas vezes interferia na sua capacidade de se envolver totalmente nos esforços de reabilitação. Alguns familiares desenvolveram o que poderia ser descrito como choque histórico, uma experiência desorientadora de ter a sua compreensão da história recente completamente invertida. Eventos e pessoas que eles viam como positivos agora eram entendidos como negativos e vice-versa. Essa dissonância cognitiva criou um estresse psicológico contínuo. Os familiares mais resilientes psicologicamente pareciam ser aqueles que conseguiram desenvolver o que os psicólogos chamam de coerência narrativa. A capacidade de construir uma história consistente sobre suas vidas que reconhecesse tanto os erros do passado quanto o potencial para mudanças positivas. Isso muitas vezes exigiu anos de reflexão e, às vezes, apoio psicológico profissional. Para compreender o destino dos irmãos Ceausescu, é necessário examinar como os romenos comuns viam a família após a Revolução. A opinião pública desempenhou um papel crucial na determinação de quais membros da família poderiam se reintegrar com sucesso na sociedade e quais permaneceriam como párias. O período imediatamente após a Revolução foi marcado por intensa raiva e desejo de vingança contra qualquer pessoa associada ao antigo regime. Décadas de opressão, dificuldades econômicas e perseguição política criaram um enorme ressentimento que finalmente pôde se expressar livremente. A família Ceausescu tornou-se um alvo natural para essa raiva, representando não apenas a opressão política, mas também a desigualdade gritante que caracterizou a Romênia comunista. A opinião pública foi influenciada pela revelação gradual dos crimes e excessos do regime.
À medida que surgiram detalhes sobre o luxo desfrutado pela família Ceausescu enquanto os romenos comuns sofriam, a raiva se intensificou. O contraste entre os palácios da família e a pobreza dos cidadãos comuns tornou-se um símbolo poderoso da hipocrisia e crueldade do regime. No entanto, as atitudes dos romenos em relação à família não eram uniformemente negativas. Alguns cidadãos, especialmente nas áreas rurais onde Nicolai havia crescido, mantiveram alguma simpatia pela família, ou, pelo menos, opuseram-se à vingança violenta. Essas vozes permaneceram em silêncio durante o período imediatamente após a Revolução, mas tornaram-se mais audíveis à medida que as emoções se acalmaram. A Igreja Ortodoxa desempenhou um papel significativo na formação da opinião pública sobre o perdão versus a vingança. Embora muitos clérigos tivessem sofrido sob o regime comunista, os ensinamentos da Igreja sobre redenção e perdão forneceram uma estrutura para considerar se os membros da família mereciam uma segunda oportunidade. Essa perspectiva religiosa influenciou alguns romenos a apoiar os esforços de reabilitação. As diferenças geracionais também afetaram a opinião pública. Os romenos mais velhos, que viveram o pior do período comunista, eram geralmente menos indulgentes do que os mais jovens, que tinham memórias limitadas do regime. No entanto, alguns cidadãos mais velhos também se lembravam de períodos em que as condições eram melhores sob Ceausescu, criando atitudes complexas e por vezes contraditórias. As variações regionais na opinião pública refletiram o impacto desigual das políticas comunistas. As áreas que beneficiaram da industrialização ou de projetos de desenvolvimento associados ao regime mantiveram por vezes memórias mais positivas da era Ceausescu. No entanto, as regiões que sofreram particularmente com a coletivização ou outras políticas mostraram uma hostilidade mais intensa em relação à família. Os meios de comunicação desempenharam um papel crucial na formação da opinião pública sobre os membros individuais da família. Aqueles que apareciam com destaque nos jornais e programas de televisão como símbolos dos excessos do regime enfrentavam uma hostilidade pública mais intensa. Os membros da família que conseguiam evitar a atenção da mídia tinham mais chances de reintegração bem-sucedida. Com o passar do tempo, alguns segmentos da sociedade romena tornaram-se mais dispostos a julgar os membros da família com base em suas ações individuais, em vez de suas conexões familiares. Essa evolução na opinião pública criou oportunidades de reabilitação, mas apenas para os membros da família que demonstraram um compromisso genuíno com mudanças positivas durante períodos prolongados. O destino dos irmãos Ceausescu destaca características essenciais que ajudam na sobrevivência em circunstâncias extremas: adaptabilidade, humildade e resiliência. Aqueles que se adaptaram rapidamente aceitaram uma vida modesta e desenvolveram novas habilidades, se saíram muito melhor do que aqueles que se agarraram aos privilégios do passado. O sucesso, muitas vezes, veio para aqueles que aprenderam habilidades práticas, se adaptaram socialmente e se mudaram para escapar da sombra do nome da família. Os esforços iniciais de reinvenção durante o caos pós-revolução se mostraram mais eficazes do que as tentativas tardias. A recuperação psicológica foi mais forte naqueles que reconheceram seu passado enquanto buscavam contribuir positivamente para a sociedade. Para alguns, perder o poder abriu as portas para uma vida mais significativa e autêntica. À medida que a Romênia se estabilizou e se transformou numa democracia funcional nas décadas seguintes, a 1989, a situação dos membros sobreviventes da família Ceausescu continuou a evoluir. O passar do tempo trouxe oportunidades e novos desafios